Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o pós-jogo da derrota do Botafogo para o Vasco. E o Palmeiras entrou de vez na luta pelo título, pessoal. Isso mesmo, empatado aí com o Botafogo com 59 pontos. Só que o jogo que o Botafogo não tem, né, para fazer... que tem para fazer ainda, né, que não fez, é contra o Fortaleza lá. Então é um jogo muito difícil e é nítido a queda de rendimento do Botafogo. O Botafogo caiu de rendimento nos últimos jogos, então o Palmeiras aí com certeza tem tudo para conquistar o bicampeonato. Antes de soltar o vídeo aí, para a gente estar analisando, reagindo aos comentaristas, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Isso significa que contaminou todo mundo. Com uma campanha de rebaixado no segundo turno, não se ganha título. Então o turno realmente... a possibilidade do Botafogo agora, ela é pequena. Por quê? Está a 1 ponto do Red Bull Bragantino. Enfrenta esse adversário na casa dele. Ele está em baixa, o adversário está ganhando todo mundo. Temos um campeonato diferente agora na reta final. O que parecia improvável, não impossível, porque isso não existe, vai acontecer. Aí a matemática, mas constando aí só número de pontos, tá? Porque existe a diferença de jogos, que é um fator importante. Repito, por pontos perdidos, a diferença real é Botafogo para o Bragantino. E tanto é que tem a faixinha ali dos times que têm um jogo a menos em relação àqueles que não têm a faixinha laranja. Então dá para você se situar dessa forma. Vitor Birner, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Calçade, Jean, aos fãs e às fãs do esporte. A gente tem que levar em conta o momento das equipes, quando a gente tenta entender o que esse campeonato, que é muito difícil de ser compreendido, porque é um dos campeonatos talvez o campeonato mais maluco de pontos corridos que a gente já teve. Quando digo maluco, de coisas improváveis acontecendo, né? Até diante do desempenho das equipes, que às vezes o desempenho não é tão bom e a campanha é espetacular, às vezes o desempenho é bom e a campanha, a gente fala de soma de pontos, não é tão boa. Mas olhando o que os times têm mostrado, a gente vê o Botafogo, como disse o Calçade, definhando. E não dá para dizer que o Botafogo não vai ser campeão, mas dá para dizer que é uma das maiores quedas de rendimento que a gente viu em muito tempo, se não for a maior da história dos pontos corridos, né? Mas certamente está entre as maiores, de uma equipe que não tem jogado tão mal assim para ter essa queda de rendimento. Mas também, no primeiro turno, também não jogou tão bem assim para ter a melhor campanha da história, e isso pertence ao futebol. Como eu já disse várias vezes, no primeiro turno, a campanha era uma campanha justa, porque não tinha interferência de arbitragem. No segundo turno, ela também é justa, porque também não tem a interferência de arbitragem. Uma interferência no jogo aqui, outra colar. Qual dos 20 times do Campeonato Brasileiro tem o seu torcedor dizendo: não, para mim foi ótima a arbitragem, em todos os jogos até agora, nenhuma vez prejudicou meu time? Todos têm motivo para achar que em algum momento o seu time foi prejudicado. O botafoguense deve estar olhando para mim e falando assim: esse cara parece que não viu o jogo do Botafogo e Palmeiras, a expulsão do Adrielson. E eu acho que a expulsão foi injusta. Perfeito, ali o Botafoguense foi injusta. E é um lance importante, mas... o comportamento do Botafogo no segundo tempo... O comportamento do Botafogo no segundo tempo, o pênalti perdido. Se a arbitragem fosse direcionada, não marcaria o pênalti. Com certeza. Né? Naquele lance... Aliás, o pênalti... Do Rony. O pênalti... Eu até acho que foi, mas assim, é um lance discutível. Então, por isso mesmo não teria marcado. Exatamente. Então, o Botafogo tem um problema, sim, emocional. É verdade. Tá pesado. Tá muito pesado pro Botafogo lidar com o favoritismo que ele conquistou merecidamente ao longo do campeonato. E atrás dele tem, nesse momento, 2 equipes, talvez tenhamos 3, não sei como é que vai ser o Flamengo, se o Flamengo chega ou não chega, mas tem 2 equipes. Uma acostumadíssima a ganhar campeonatos, mentalmente muito forte, que virou o jogo contra o Botafogo, o Palmeiras. A outra, sem pressão nenhuma. Porque se o Bragantino perder o campeonato, não tem pressão nenhuma. Os jogadores entram lá para jogar aquilo que podem, com um treinador que preparou a equipe de um jeito muito bom, um time que joga futebol muito bom, e temos um campeonato aberto na parte de cima e também na disputa para ver quem permanece na primeira divisão,
Para quem acha que pontos corridos são chatos, que são sempre entediantes... Eu estava pensando nisso hoje. Segue o jogo. Nossa, É uma das grandes fake news, assim, num nível absurdo. Não, mas quando o Botafogo abriu 12 pontos, tinha gente que ia lá e colocava na rede social pontos corridos e aquele Z, dando sono, né? No corridos, né? De sono, Z de sono. Tá realmente Acordaram. assim. Jean, como é que tá? Tudo bem, Paulo? bem, tudo boa jóia. noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, acho que antes da gente falar de Vasco e Botafogo e do que o jogo significa, eu acho que, falando já de cara um pouco do que o jogo significa, a gente encerra uma 32ª rodada, não encerra ainda, tem um jogo para acontecer, você tem alguns jogos atrasados, mas enfim, são 32 rodadas e o campeonato fica absolutamente espetacular. Espetacular, não tem outro adjetivo para definir o que vira esse campeonato brasileiro nesse momento, depois de 32 rodadas. Porque assim, a gordurinha ou a gordurona do Botafogo foi embora, hoje essa gordura é ou de um ponto em relação ao Bragantino, ou de um jogo em relação ao Palmeiras, então foi embora completamente, e a partir desse momento, eu não sei, assim, a gente pode querer limitar o número de candidatos ao título, mas eu, olhando para o que é esse campeonato brasileiro e para o que são as tabelas dos postulantes ao título, para mim, a gente tem 6 postulantes ao título. 6. 6? 6. Se você quiser dizer que o Atlético vai ter muita dificuldade, você pode até dizer, porque esse tem o mesmo número de jogos que Palmeiras e Grêmio, por exemplo, né? Não tem um jogo a menos como tem Bragantino e Flamengo, só que para mim tem a tabela mais simples do campeonato também entre esses 6 times. Mas tem 3 vitórias a menos que o Botafogo, com 6 pontos atrás, ou seja, precisaria de 3 rodadas. Isso, mas pega o Corinthians, o Goiás, aí o São Paulo, Bahia, enfim, acho que é uma... E aí tudo bem, tem 2 confrontos diretos contra Grêmio e Flamengo. Flamengo e então, Botafogo. Aí o que eu queria falar é isso também, assim, os confrontos diretos, Calçade. Todo mundo, exceção feita ao Palmeiras, tem 2 confrontos diretos se você considerar 6 postulantes ao título. O Botafogo pega o Grêmio e o Bragantino, o Bragantino pega o Botafogo e o Flamengo, o Grêmio pega o Botafogo e o Atlético pega o Grêmio e o Flamengo pega o Palmeiras, o Bragantino e o Atlético. É o único que pega 3 dos postulantes ao título. O Palmeiras pega só um, que é justamente o Flamengo, na quarta-feira. E eu nem sei se é vantagem ou desvantagem. Não dá para ver. Encontro direto hoje. O que eu diria assim, é claro que por um aspecto é vantagem para quem tem menos confrontos diretos o fato de que os outros vão perder pontos nesses confrontos. Vai ter uma trocação. Então é uma loucura. A gente querer definir o que vai acontecer nessas 6 ou 7 ou 8 rodadas, depende, né? Mas 6 ou 7 rodadas finais, para alguns 6, para alguns 7 rodadas finais, é absolutamente impossível, porque você tem justamente... O Flamengo, que a gente olhou ali na tabela, está na 6ª colocação, ele tem um jogo a menos. Se ele vence o Palmeiras na 4ª, ele passa a ter o mesmo número de pontos perdidos que o Palmeiras, que hoje é visto como um dos grandes concorrentes do Botafogo. Portanto, está tudo muito aberto. Eu acho que a gente tem, sim, 6 postulantes ao título. Não dá para excluir ninguém a partir do momento que esse campeonato mostrou o que mostrou. É um campeonato espetacular, faltando 6 ou 7 jogos para esses times. E lá embaixo, como o Birner disse, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa vitória do Vasco, assim como a derrota do Botafogo, colabora demais para esse cenário, porque se nós temos já 2 virtuais rebaixados, o América e o Coritiba, os times de baixo começaram a ganhar. Então, ok, você tem hoje o Goiás com 35 pontos, depois Vasco 37, Santos... Jean, vamos lá. O Fortaleza, nono colocado, porque esse tem 2 jogos a menos. Nono colocado, Fortaleza, ele está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Mas o Fortaleza, isso? É bom lembrar, porque é o único que tem 30 jogos até aqui. Né? Então, não, mas tudo bem. Então, esquece o Fortaleza. O São Paulo também está com 42 pontos. Isso. Tem um jogo a menos. 5 pontos acima da zona do rebaixamento. Exato. Assim, Cuiabá, dependendo do que aconteceu hoje, o Corinthians, não podem ser excluídos dessa briga a partir do momento que o Vasco e o Bahia fazem uma campanha de recuperação, o próprio Santos faz uma campanha de recuperação, o Cruzeiro parou de somar pontos, mas enfim, era quem a gente via há algum tempo atrás como o time que tinha evoluído. Então, é uma briga espetacular lá em cima, é uma briga espetacular lá embaixo. Vai ser de uma tensão essa reta final do Campeonato Brasileiro que, de fato, assim, destrói qualquer argumentação a respeito da fórmula e tal. Aliás, acho que o que destrói mais...
Então tá aí, pessoal, vou pós-jogo aí da derrota do Botafogo para o Vasco, 1-0 para o Cruz Maltino. E essa derrota do Botafogo aí, muito boa para o Palmeiras. O próximo jogo do Palmeiras contra o Flamengo. E o Palmeiras vai lá em busca de um bom resultado para assumir a liderança de vez do Brasileirão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.